vamos ver aqui outras questõezinhas de processo, mas basicamente falando do RUP. Então veja, a gente tem que tomar cuidado aqui que as próprias bancas às vezes se confundem, certo? Então veja, segundo o Presma, ele está falando, segundo o Presma, processo unificado barra Rational Unified Process, né? Rational, né? Unified Process, o RUP, é constituído basicamente de 5 fases. Veja, aqui a banca misturou, mas como você já está sabendo, já assistiu às aulas, você sabe a diferença. Veja, o RUP ele tem 4 fases, certo? 4 fases. Lá no Presma, se você vê o processo unificado, porque uma coisa é o modelo de processo, outra coisa é o processo em si que foi instanciado, né, na organização. Ó, o RUP ele tem 4 fases. Se você vê lá segundo o Presma, são 5. Por quê? Porque ele considera essa fase de produção aqui, ok? Então as fases são essa aqui, ó: concepção, elaboração, né, construção, transição, produção, beleza? Só estou mostrando isso porque a questão aqui, ó, ele fala, ó, RUP tem 5 fases. Aí se você for à luz, né, o que aconteceu aqui? Ele misturou uma coisa, o processo, com suas, né, segundo o Presma, tem ali 5 fases, ok? Você pode considerar um 4, né, porque aquela fase de produção ali, só o Presma que fala daquilo ali. Se for o RUP, processo da empresa racional, que é derivado do processo unificado, certo? Modelo de processo aí foi implementado lá, ele tem 4 fases, ok? Mas, beleza, aqui a gente não vai brigar, por quê? Porque aqui é o enunciado da questão. Você faz de conta que são essas 5 fases aí que ele está falando, ok? Algumas das suas principais fases são... Aí ele falou 5, mas não fazia diferença, porque ele só falou de 3. Construção, transição e elaboração. Ele quer saber o seguinte... 1, 2 e 3, né? Aí, algumas das suas principais fases são construção, transição, elaboração. Da relação apresentada, o que a gente pode falar? A, existe somente o 1 e o 2. B, existe somente o 1 e o 3. C, existe somente o 2 e o 3. D, existe todos. Veja, essa questão aqui eu trouxe porque você pode deparar com esse tipo de questão, certo? Que mistura. Uma coisa ele seria falar do processo, modelo de processo, outra coisa o próprio processo da empresa racional. Então aqui na verdade existe todos. Não teria problema se ele falou que 4 ou 5. Agora só veja, por que ele falou 5? Por causa disso aqui, ó. Que ele está considerando que tem essa produção aqui. Veja, quando a gente fala do RUP, você perguntar para qualquer pessoa, professor de TI, qualquer pessoa que passou em um concurso, ele vai falar 4 fases. Ninguém vai lembrar que tem essa produção aqui por causa do Presma. Beleza? Só estou explicando porque a questão aqui, você acha assim, o cara é burro, falou errado. Não. Ele foi lá no Presma e olhou. Só que ele misturou com o RUP, processo da empresa racional, que tem 4 fases, certo? Que aí faltou qual fase aqui? Não vou falar porque é a próxima questão, certo? Aí vamos lá. Vamos ver aqui a do CESP, né? Tava faltando o famoso CESP aí, então a gente está variando multibancas, tá aí. O RUP, aí ele está falando, né? RUP, processinho lá na empresa racional, é composto de 4 fases, entre as quais se inclui a de elaboração, cujo objetivo é estabelecer um business case para uma solução de software, de modo a identificar as entidades que interagirão com o sistema e decidir se o projeto será ou não cancelado depois dessa fase. Aí veja, aqui, essa questão, ela tá, o que você marcaria? Certo ou errado? Não vai, aqui 4 fases até aí tudo bem. O problema aqui é o resto, ok? Então aqui tá errado. Por quê? Veja, a primeira fase do RUP, que é onde você faz esse estabelecimento desse business case aqui, né? Para uma solução de software, e aí você vai decidir se o projeto anda ou não, é na fase de iniciação ou fase de concepção, porque também tem essa brincadeirinha, né? Quem assistiu às aulas de RUP, a aula de RUP eu já mostrei, né? A fase de concepção ela também é chamada de iniciação. Isso é por causa da tradução, né? Era aquela fase de inception, ok? Então, aqui na iniciação você faz isso. Agora são 4 fases mesmo, beleza? RUP, ok? Se a gente der uma olhadinha aqui, aí eu botei aqui de sacanagem, né? Processo unificado, mas aqui de fato não é o processo unificado modelo de processo. É o RUP, né? O processo unificado da empresa racional. Uma instância no qual eles pegaram o modelo e implementaram lá com detalhes. Aí você pode ver quais são as fases.
4 fases, ok? Não é aquela história de 5 lá que o cara... A única questão que eu vi o cara falar de 5 fases do RUP foi aquela ali, eu trouxe de propósito. Lembrando, tem a iniciação, que é a resposta daquela questão. Nessa fase aqui que você vê a viabilidade do projeto mesmo, tá? Se ele anda ou não. E a iniciação também pode ser chamada de concepção, ok? Concepção, tá? Feio, mas saiu. E aí você tem que lembrar aqui desse gráficozinho de baleias para você responder questões mais complexas do RUP. Lembrando que esse primeiro bloco aqui são questões mais simples. Beleza? E aí mais uma aqui para a gente fechar de RUP, ou processo unificado. Você vê que a banca, às vezes ela mesmo mistura, mas você já tem isso claro, e aí você acerta todas as questões dessa forma. Ela fala o seguinte agora é da FCC mais uma vez, né? Considere as seguintes atividades. Uma, identificar os maiores riscos do projeto e, no final da fase, apresentar um modelo de requisito para o sistema, que pode ser um conjunto de casos de uso da OML, uma descrição da arquitetura ou um plano de desenvolvimento do software. 2. Elaborar o projeto do sistema e o desenvolvimento, em paralelo das partes do sistema e sua integração. 3. Com base em informações originadas de business case estabelecido para o sistema, identificar todas as entidades externas, pessoas e sistemas que vão interagir com o sistema e definir as interações. Essas informações são usadas para avaliar a contribuição do sistema para o negócio. Então, bem interessante essa questãozinha da FCC. Aí ele quer saber, essas atividades são corretas e respectivamente abordadas nas fases do Rational Unified Process, né? O RUP. Então aqui, ó, fase do RUP. Beleza. Quais são as fases do RUP? Você acabou de ver. Você marcaria o quê? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Aí você tem que saber o que cada uma dessas fases faz aqui, né? O que cada uma dessas atividades, onde é que ela acontece naquelas fases. Tempinho para você pensar. Então, gente, tá aqui, você vai ver que a resposta, ó, na elaboração, né? Você chega aqui nesses modelos, a descrição da arquitetura do software, perfeito? Por isso que isso aqui não pode ser concepção. Na segunda aqui, elaborar o projeto do sistema e o desenvolvimento em paralelo, ok? Então aqui é na construção. E essa terceira do business case que a gente acabou de ver, né? Para ver se é viável ou não. Teria que ser na concepção. Concepção ou iniciação, ok? A única que você pode ter ficado com dúvida, né? É a dessa aqui de ter a descrição da arquitetura. Mas aí a gente mata mais uma vez com o gráficozinho de baleias, ó. A definição da arquitetura, você só tem forte aqui, ó, análise e design, só na elaboração, ok? Aqui na fase inicial, para você validar aquele business, que você tem uma arquitetura preliminar. Então a arquitetura em si mesmo, forte, só entra na elaboração. É por isso que você não poderia marcar outra opção, senão a letra E, ok? Elaboração, construção e concepção. Aí você vai ver que não tem nenhuma outra aqui que seja elaboração, construção e, de novo, né, iniciação ou concepção. Né? Na verdade, não poderia ter o mesmo item de novo, porque, né, anularia a questão. Ou elaboração de novo aqui, não tem, né? Então, transição, não dá para dizer que nada disso aqui é transição, logo de cara. Então, letra B e C não dá para você marcar. Para você avaliar se a contribuição do sistema do negócio, não é na construção, ok? Então você ficaria só com a opção D e E. E aí você vai ver que... Aí você poderia ficar na dúvida, não, já tem OML, descrição de arquitetura, um plano de desenvolvimento, eu já posso ter isso na construção. Mas veja, de fato, na construção você evolui bastante a arquitetura, mas o plano de desenvolvimento ainda é na elaboração. Então aqui, ó, até pelos itens, pelas respostas, não daria para você passar... não daria para você não marcar outra opção que não fosse a letra E. Tá bom, galera? Então tá aí 3 questõezinhas aí sobre, né, sobre o RUP de fato agora, né? Uma lá falou processo unificado e tal, mas a gente tá falando mesmo do processo RUP da empresa racional.